Você escreveu dizendo que leu o livro O Grande Conflito, de Ellen White, e que nele a autora diz que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Bem, eu estou lendo o livro A Bíblia, e o seu autor diz que foi Jesus quem levou sobre o seu corpo os pecados de todos os que nele creem. Diz também que é o seu sangue que faz propiciação por nossos pecados. Aliás, diz que tudo que se refere à nossa salvação foi consumado por Cristo, e sem a ajuda de ninguém, nem minha, e muito menos do diabo. Dizer que Satanás teria qualquer coisa a ver com a obra da expiação, que é a retirada do pecado, é fazer dele coautor da nossa salvação junto com Jesus. O que apenas uma mente doentia e iludida por Satanás poderia conceber. Será que nós deveríamos então reservar parte das nossas ações de graças pela salvação para que fossem dirigidas ao diabo? Ou quem sabe cantar hinos de exaltação a Satanás como sendo coautor da nossa salvação? Loucura, absurdo, não é? Pois quando você for analisar qualquer doutrina, verifique se ela exalta única e exclusivamente a Deus ou se existe alguma margem de exaltação para o homem. O Adventismo já erra em dar ao homem, pela guarda do sábado e da lei, parte do crédito da sua salvação. Agora, ele chega a esse absurdo de dividir esse crédito da salvação com o diabo. Mas o que dizem as Escrituras? Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, não o diabo, Jesus, a iniquidade de nós todos, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Isaías 53, de 5 a 6, 1 Pedro 2, 24. Essa insanidade ensinada pela autora desse livro, que é hoje venerada como profetisa pela religião adventista, foi baseada no capítulo 16 de Levítico. Naquele capítulo aparecem 2 bodes, um para servir de expiação pelo pecado e outro como bode emissário. Um era morto, o outro era solto no deserto. Mas antes de soltá-lo, o sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode, confessava os seus pecados e os do povo. Então o bode era solto para levar embora os pecados. Bom, os 2 bodes servem de figura de 2 aspectos da mesma obra de Cristo. Mas segundo essa autora, o bode emissário representaria Satanás. E é daí que ela parte para suas elucubrações, que tanto desonram a Deus e comprometem o entendimento da obra de Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam o sacrifício de Cristo, feito uma só vez para tirar os pecados. Jesus tanto morreu assumindo a nossa culpa, como também levou os nossos pecados para nunca mais serem trazidos de volta. Um outro tipo de sacrifício no Antigo Testamento, o sangue de um novilho morto, era levado para o interior do tabernáculo e ali espargido ou borrifado sobre a tampa da Arca da Aliança. O nome dessa tampa era propiciatório. O sangue era colocado diante de Deus como um lembrete para ele ser propício para com o pecador, porque alguém já tinha dado a vida em seu lugar. Agora eu sugiro que use de uma técnica bastante eficaz para criar espaço na sua estante. Pegue o livro O Grande Conflito, leve ao quintal da sua casa e queime, antes que mais gente seja contaminada por essa má doutrina. Sim, eu já tive esse mesmo livro, comprado quando eu era recém-convertido. Mas quando eu entendi melhor a obra de Cristo, eu transformei o livro em algo útil. Qual? Hoje as suas cinzas devem estar adubando uma terra de algum lugar. Eu já joguei fora muitos livros nos quais eu encontrei erros graves, principalmente aqueles que colocam em dúvida a pessoa de Cristo e sua obra, como esse livro. Mas isso estava previsto, não? Tá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, desviarão-se da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas.
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 1 Timóteo 4, 1 a 2, e também versículo 7, e 2 Timóteo 4, de 3 a 4. É comum essas seitas, tanto as velhas quanto as novas, terem surgido em cima de alguma profetada, ou de alguma revelação, ou sonho inédito de alguém. Quando você pesquisa a biografia de muitos dos líderes e fundadores de religiões, você descobre que em algum momento, ou com uma certa frequência, essas pessoas diziam ter tido algum sonho, alguma revelação inédita da parte de Deus. É o caso do Adventismo do Sétimo Dia, que até hoje exige dos seus membros o reconhecimento de Ellen White como sua profetisa. Portanto, se você quiser desmascarar algum falso profeta ou falsa profetisa, veja se há sonhos e revelações na sua biografia. Pedro deixa clara a legitimidade do ministério que ele e outros receberam, e ninguém mais. E ele explica o porquê desse ministério ser o único 100% confiável, quando ele escreve assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou de produção própria. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 16 a 21. E por homens santos, ele está falando justamente dos apóstolos e profetas que deixaram o alicerce da igreja, sendo Cristo a pedra angular. Não está falando desses que enchem hoje os púlpitos e as redes de TV fazendo profetadas e dizendo-se profeta e colocando um apóstolo antes do nome ou um profeta antes do nome. Não, isso é tudo desvio da verdade.